Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, né? Porque essa reunião era para ser às 8 horas da manhã, né? Boa tarde, seu Felipe. Mudou. Não era 14, não, era 8 da manhã, né? Era às 9 9, horas. era às 9. Mas vocês estavam tudo fazendo bagunça por aí, fazendo gritaria. Foi hoje aquela confusão lá nos postos? Foi nos terminal. Lá de carga e descarga da Petrobras, da AISA, negócio do produto perigoso. Ah, era lá na Petrobras, lá ou era no posto hoje cedo? Hoje é forma nos postos, né? E Cairu, Geomila, lá embaixo no Geomila. Mas mais tarde nós acertamos o negócio. É, mas tá de rosca, hein? Deixa eu só fechar a porta aqui, não. Tá, e aí, gente, e o caso Hyper House, o caso Carga Seca, como é que tá, Augusto? O que você me conta? Sobre a carga seca, a LEC, que tem mais. Como é que tá? Tá com o MT ainda, LEC? Tá, né? Não, ela já saiu do MTE. Ela vai para o MPT agora. Ministério Ah, é? Público. Isso. Mas podia, depois que nós resolvemos hoje aqui, nós podíamos até agendar com você aí no 7K para nós fechar aí, com 7K. Aí você nem vive. Pode ser, eu não vejo problema não. Agora, para o CETICAR fazer uma convenção específica para o setor de grãos ou uma convenção específica geral para cá, tem que ir o desmembramento, a redução e desmembramento da diária. Mas a gente nunca consegue desenvolver esse ponto. Olha, a carga perigosa, nada a ver com a nossa reunião. Ele já tinha chegado os 100 reais, você vê, carga perigosa, ele fez a proposta. 6% no piso, a diária, 100 reais em espécie e 100 reais se caso tivesse que dormir em hotel. Porque o trabalhador que rejeitaram. Mas a conversa era essa. E vi mais outra coisa, era o Dica Alimentação. Se eu não me engano, era 380 ou 360, não estou bem certo. Está na ata lá. Entendeu? Chegou uma coisa boa que dava para os caras, só que os caras refugaram, entendeu? Os trabalhadores. Elas retiraram. Eu não sei como é que vai fazer. Não sei como é que vai fazer. Mas a gente vai dar um jeito. A Gisele vai vir aqui agora à tarde, a gente vai conversar com ela. Tudo na conversa, a gente se ajeita. Né? Não, com certeza. Mas assim, ó, tanto no carga seca quanto no carga líquida, cara, é muito a diferença do Sintrar para outros sindicatos regionais aí é muito grande, cara. Essa diferença existe, não é coisa da nossa cabeça. Até na reunião nossa aí do Renato, que ele falou, não, mas a diária de sei lá onde é maior e tal, mas ali embaixo estava escrito que quando era cabine leito, para o setor de grão, a diária era menor, acho que era 70. Então, assim, é complicado esse negócio, cara. Não dá para fazer mágica. Outra coisa que vocês endurecem, eu não sei por que vocês endurecem as coisas. Aquele caso lá que a gente quer colocar um parágrafo lá da diária e esses caminhãozinhos aí que entrega para sair dali da Brasil de Ariquemes. Eles vão entregar em Buritis. Augusto, a tua voz está meio eu consigo ouvir, mas com dificuldade. Parece que está meio arranhando, meio robotizado, assim.
até numa limpeza aqui no telhado, a gente vai pedir aqui para parar ali, tá? Está dando uma suada. Mas é interno aqui. Tá. Não, dá para entender, mas às vezes algumas coisas eu acabo não conseguindo, tá? Mas aí, Augusto, porque, cara, essa situação das diárias, para a gente, eu entendo de uma forma diferente. Esse negócio é simples de resolver. Eu não sei porque eu também acho. Agora é o seguinte, hoje é 100 para tudo. Agora vocês querem 100 mais hotel. Fala assim, não, a gente coloca o hotel, mas tem que diminuir um valor da diária. Eu acho justo, cara. Eu não consigo entender. O Perigoso já chegou no 100, Felipe. O carga Perigoso já chegou no 100. Cara, carga pericada... Já chegaram fracionados, Eles chegaram, mas não faz sentido. A nossa operação é diferente. Em primeiro lugar, o graneleiro, ele tem a opção de instalar uma caixa de cozinha no caminhão dele. O carga líquida, ele não tem essa opção. Se vocês não conseguem entender essas diferenças e tudo, a gente não vai evoluir nessa situação e deixa como está. Vai ficar os R$100 para sempre e vai ficar ruim para o cara que trabalha no caminhão pequeno. Por quê? Porque vocês também não estão conseguindo flexibilizar e entender esse ponto. Vocês endurecem por uma coisa que, se vocês abrissem, a gente negocia outras coisas também. Sempre a gente trabalha nesse sentido. Não, se você entende, tudo bem, mas eu discordo desse ponto de vista. Boa tarde, Carmen. Carmen apareceu, ficou só ouvindo. Estou aqui ouvindo vocês aí. Esse patrão é difícil. Patrãozinho, mãozinha fechadinha. Eu fiz uma proposta boa aqui naquele dia, que eu trouxe. Eu trouxe um negócio bom. A gente trouxe um negócio bom sobre isso aí. Mas nós não estamos discutindo a convenção aqui. O Felipe não paga isso no dele. Olha como é que é a do Felipe, é mais tranquilo. Aí, ó. A proposta do Felipe. Então vamos lá, já que deu 14 horas? Já. Então, boa tarde a todos. Vamos abrir aqui a nossa reunião. É eu que tenho que responder, né? Que você mandou a contraproposta. Certo. É isso? O presidente da Silva já está chegando, tá, seu Antônio? Quando ele chegar, eu já passo para ele aqui. Mas vamos aqui na primeira aqui que você fez, Felipe. Você colocou... não é INPC, é IPCA tu botou, e nós não negociamos com IPCA. Sempre nós negociou com INPC, Felipe. Então, vamos lá. Eu tinha que tirar o INPC acumulado, ele deu 5,93 já. O acumulado. Eu pesquisei aqui agora, dos últimos 12 meses. Agora, não sei se é do outro mês passado, ou é desse agora de ontem, porque eu acho que de ontem não é, não. O de ontem vai dar uns 6,5. Esse outro é do outro mês, eu acredito. Vamos ver aqui. 4 de 25. De abril de 2024 a abril de 2025, o acumulado deu 5,01 o IPC. O INPC. Não, calma aí. IPC. Mudou de nome ou Não bota IPCA, não. Nós sempre fazemos com INPC. 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 Acumulado últimos 12 meses. Vamos ver aqui. INPC, Índice Nacional do Preço ao Consumidor. De abril. 5,32. O INPC? De abril a abril. Eu fiz uma pesquisa dos últimos 12 meses. De abril a abril. Deixa eu pegar a tabela toda aqui. É isso aí mesmo, de maio ainda não saiu. Não saiu ainda. Mas a gente negociando aqui, se botar assim, eu vou botar
um ganho real de 1,5 ou 2, a gente bota, não tem problema. Se der 5, um ganho real para você oferecer. Não, o nosso caso, Augusto, assim, pensando basicamente no acordo Hyperhouse, existe a possibilidade de ganho real, desde que a gente possa ter cláusulas de jornada de trabalho em algumas situações que sejam favoráveis. Eu acho que é uma relação de troca. Nós discutimos ótimo. Não, mas nós estamos para discutir o melhor, Felipe. O melhor tanto para você como para o trabalhador. Entendeu? Você mandou essa outra parte aqui, ó, que a gente estava pedindo aumento, tá, você botou aqui. Aí o motorista de direito de descanso de interjornada de 11 horas. Eu não entendi muito sobre isso aqui, sobre o que você colocou aí. Não, o negócio é o seguinte, até estou com uma situação hoje aqui. O motorista em Pimenta Bueno, ele chegou lá e pegaram o disco tacógrafo e falou assim, ó, você não ficou parado 11 horas no dia anterior, você ficou 9 horas parado. Então, agora você vai ter que tirar as 11 horas de descanso obrigatório que você tem que parar. Ou seja, ele parou 9 horas, a Carmen talvez saiba mais informações sobre esse caso do que eu, mas ele parou, ficou 9 horas parado, tá? No meio do caminho de Paraná, ou não sei qual foi a cidade, saiu de manhã cedo, na PRF, em Pimenta Bueno, vindo e falou assim, ó, na noite anterior você não ficou às 11 horas parado, você ficou 9, agora você vai ter que ficar mais 11 aqui. Ele está até agora com o caminhão parado na PRF de Pimenta Bueno, porque ele não tirou as 11 horas no dia anterior. E a questão é a seguinte, o motorista está lá, de 5 metros, ele tem que nascer aí ele não consegue andar porque esse monte de siripague que tem na estrada. Aí, o que é melhor? Ele chega em Ji-Paraná, 8 horas da noite, ele sair 7 horas da manhã ou sair às 5 horas da manhã para chegar rápido em casa? Tá? E ele perde muito tempo em alguns pontos de parada aí, que é ruim para ele, porque ele fica 11 horas parada sem fazer nada, sendo que ele poderia aproveitar para descansar o que ele acha que ele tem que descansar, 8 horas no mínimo, eu acho que tem que ser, isso aí a gente não tem que abrir mão, para depois ele poder chegar em casa e gozar de um tempo melhor de descanso em casa. Aí é o seguinte, nós temos que arrumar um estudo, porque aí, eu vou me colocar agora como motorista, e você paga um piso e paga mais alguma gratificação pela minha produção. Aí muitas vezes o cara saiu porque ele quer produzir, não é isso? O cara pensou nisso, eu tenho que produzir. Para mim ganhar, eu tenho que produzir. E o que nós vamos fazer para amenizar essa situação? É isso aí que nós temos que, nós, empresa e sindicato, arrumamos tudo que não prejudique a gente, que nós não façamos alguma coisa que não seja, que seja inconstitucional, nós não podemos fazer, entendeu? Mas que venha beneficiar as duas partes. É isso que eu sempre falo contigo. Temos que sentar nós, advogado nosso, seu, nós começamos a discutir esse acordo, qual a melhor que a gente tem que caminhar, tanto para o trabalhador como para a empresa, tá? Porque nós sem a empresa, nós estamos sem emprego, né? E você sem precisar do trabalhador, por conta de alguma coisa que dá tudo errado, aí fica o trabalhador que se lasca o trabalhador, porque ele é a parte mais fraca, então nós temos que estudar um meio e os dois saem andando legal. Entendeu? Não, mas é essa proposta que eu mandei. Eu acho que ela é legal se ela for aprovada. Eu acho que os motoristas aceitam esses termos, porque eu acho que é bom para eles. Agora, tem que ver com o advogado de vocês como fazer esse texto e se isso faz sentido ou não faz sentido para a gente ir. Mas a ideia é essa, tá? Quando o motorista estiver em deslocamento, por exemplo, o motorista parou em casa e quer ficar às 11 horas de descanso interjornada, tá ótimo, tá ótimo. Agora, quando ele está fora de casa, ele vai ter a opção de, em vez de ficar 11 horas parado, ficar 8. É uma opção dele, Cara, eu não moro em Porto Velho, eu não tenho nada em Porto Velho, então eu descarreguei, vou ficar 8 horas parado interjornada, assim que der meu tempo, eu vou viajar, porque eu não quero perder tempo, eu quero ficar em casa. Agora, se ele estiver em casa, cheguei em casa 10 horas da noite, vou ficar minhas 11 horas de descanso, eu só vou sair
9 horas da manhã. Ele está no direito dele, ninguém vai pegar esse direito dele. Mas isso tem que ser uma opção do motorista. Quando faz sentido para ele, assim, não, cara, não tem por que eu ficar 11 horas parado aqui num posto, num pátio de posto entre a noite. Não, eu prefiro ficar 8 horas, porque daí eu dou um pouco mais de viagem, eu aproveito melhor o tempo e fico mais em casa. Então, eu acho que essa é uma situação que ela tem que ser específica para o motorista. O motorista tem essa escolha. Não, ó, eu quero ficar 11 horas porque eu estou cansado. Beleza, não. Para mim, 8 horas tá bom, eu vou ficar às 8 horas. Não vai ferir a ADIM lá, do homem lá? Não vai ferir? Cara, a ADIM é muito clara, pelo menos isso o nosso advogado falou, é muito clara que ele entende que tem essa regra, que a regra tem que ser essa, porém, o que for acordado, o que for feito em acordo com o sindicato, com participação, tem validade maior do que o legislado. Porque o que ele falou? Gente, ó, para o trabalhador, é melhor descansar 11 horas do que 8 horas. Só que se o trabalhador entende que por causa dessa operação que o motorista faz fora de domicílio, e o sindicato e a empresa e o trabalhador entende que em alguns momentos tem uma exceção, se você colocar isso num acordo bem organizado, tem validade. Esse é o nosso entendimento. Até aqueles parecidos dá para a gente colocar. Exatamente. E outra, é a mesma situação da hora de espera. Da hora de espera da margem também é uma coisa que a ADI não permite. Mas foi feita uma votação, foi feito um trabalho e foi colocado no acordo. A gente não pode mais botar hora de espera, a gente pode colocar hora fora de volante, né? A gente pode botar hora fora de volante, porque conta só do volante. Para essas partes. Exato. Tá? A nossa ideia é a hora fora de volante, tá? Depois da segunda hora é descanso entre jornada, porque daí intra-jornada, porque daí o motorista, quando liberar a pista ou quando liberar a nota, consegue rodar um pouco mais para chegar em casa e produzir melhor. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara, essa prerrogativa de jornada, ela é do motorista. O motorista tem os direitos dele. Quando for conveniente para o motorista ficar parado 11 horas, ele vai optar ficar parado por 11 horas. Quando for conveniente para ele ficar 8 horas parado, ele vai ficar 8 parados e depois rodar. Esse entendimento que tem que ficar bem claro. Porque, às vezes, o motorista vai querer ficar parado 11 horas. Às vezes, ele não vai ficar querendo ficar parado à toa. Então, o motorista tem que ter essa responsabilidade de falar, não, descarreguei à noite lá no porto, estou cansado, vou ficar às 11 horas parado. Beleza. Descarreguei à noite lá no porto, mas dormi aqui, acordei bem, vou seguir viagem, porque eu moro em Ji-Paraná e chego hoje em Ji-Paraná ainda. Porque muitas vezes, por causa dessas 11 horas, o motorista nem parando em casa está. Então, essa parte aí, Felipe, essa parte aí, nós podíamos fazer só o seguinte, para discutir essa parte aí desse problemática aí, dessas horas paradas e tal, nós marcar uma reunião e aí participar o nosso jurídico e o seu junto com nós aqui. Tá. Para a gente discutir sobre isso aí, porque que a gente vai criar dentro dessa parte aí. O que eu poderia fazer, eu vou falar com o meu advogado para ele formatar um texto da forma de cláusula mesmo, de como a gente acha que tinha que ser redigido essa cláusula específica, e aí vocês encaminham para o advogado de vocês para falar, tá ok, não está ok. Eu vou tentar explicar o motivo disso e vou colocar um texto de cláusula. Mas aí, vocês precisam entender, tá, o que a gente está pedindo e como que o motorista tá entendendo isso aí, para que vocês também possam falar para o advogado. Cara, isso aqui não é só da empresa. Isso aqui, o motorista também é interessado nessa ponta, que é o negócio da hora de espera, é o negócio do intervalo interjornada e o texto de pagamento. Então, assim, Felipe, a gente vai colocar essa cláusula aqui, porque essa cláusula ela é boa para o motorista e para a empresa.
ó, essa cláusula aqui que você quer colocar, ela é melhor para a empresa e para o motorista nem tanto. Mas se tiver um ganho real de salário ou alguma coisa, a gente pode tentar brigar e negociar. Eu acho que é assim que tem que ser a negociação. É assim mesmo. Agora, é que nem eu acabei de falar para você. Nós não vamos colocar uma coisa no acordo, para depois nós ter que ir lá no MPT assinar um TAC. Tá? Isso é que nós não queremos. Nós não queremos nem você. Nem olha, quando fecha um acordo entre sindicato e empresa, aí alguém vai lá e faz uma reclamação, nós dois vamos assinar um TAC. Não é verdade? Nós já aconteceu isso com nós. O negócio de cesta básica, essas coisas assim. Aí nós tivemos que assinar um TAC. Porque nós colocou lá, se o cara faltasse, perdia a cesta básica, não pode. Já perde, já é cortado o dia, é cortado DSR semanal, então não podia fazer isso. O mestre chegou aqui, da Silva, né? Aí eu vou só assinar isso aí, né? Resolvendo. Tá bem difícil. Tem umas cláusulas aqui que a gente está discutindo, aí a gente pode negociar algum aumento real. Aí eu falei para ele, então aí está ficando o seguinte, para essa cláusula, o advogado dele fazer texto, aí nós envia para o nosso jurídico. Entendeu? É aquela cláusula daquelas folgas que tem. Isso parecia também, que atrapalha muito, porque o trabalhador ganha assim, ele ganha piso e eles ganham também uma gratificação por produção. Tá? E aí, esse negócio tudo atrapalha o cara. Inclusive, agora tu contou uma história, né, Felipe? Que o cara, ele parou, não sei se foi às 11 horas dele, ou foi 8 horas, 9 horas. Ele parou 9 horas. E depois tocou. Quando chegou lá na PRF, os homens viram, não tinha sobra. Ele está lá parado, 11 horas. Aí se atrapalha o cara. O motorista já parou 9 horas entre a noite, normal, voltou a dirigir, foi na PRF, a PRF viu, não, você tem que parar 11, não tem que parar 9. Aí e a PRF não fala assim, não, tira 2 horas e compensa. Não, você vai ficar às 11 parado agora. Então, o motorista, ele perdeu o dia, ele está debaixo do sol no pátio da PRF, não fez nada e vai ganhar o sol do dia. Não conseguiu produzir. É mais um dia fora de casa para esse motorista. Depois que no acordo ele fica que é 8 horas com a compensação lá na frente. Exato. Estou falando do Felipe, fazer um texto, o nosso juiz vê, se não tem que, mais para frente, nós já temos que assinar TAC, nós coisas. Se for para assinar TAC mais tarde, né? Só advogado falar qualquer coisa, então. Mas aí, a gente está aqui para isso, para negociar. Aí vamos lá dizer o seguinte, nós vamos criar essa cláusula. Criando essa cláusula, por dentro nós vamos criar sem problema. E qual vai ser o seu porcentagem acima do que vai dar? Ué, depende. Aí depende. Vocês vão falar, eu vou chegar, eu vou apresentar a cláusula. Ó, essa cláusula aqui é tal. É assim, escrita desse jeito, beleza? Não, ó. Essa cláusula é boa para a empresa e é boa para o motorista. Tá tudo certo. Então, é uma cláusula que serve para os dois. Aí eu vou colocar uma cláusula, vocês vão falar, ó, essa cláusula aí é boa para vocês, mas para o motorista não é tão boa, não. Mas aí, se vocês derem um aumento na sexta, talvez a gente consiga passar essa cláusula aí. Eu acho que isso é negociação. Isso é negociação. O que eu não acho que é uma negociação é o seguinte, ó, a diária é 100, a gente quer 100 mais hotel e não mexe em nada. Para mim, isso não é negociação, entendeu? Esse é o encaixe do negócio. Nem estamos comentando sobre isso aqui, no seu. Não, é um exemplo, é um exemplo. No seu não estamos comentando. Eu vou dar também um exemplo também. Entre jornada, você criticar para 4 horas, como é que é criticar? Porque ela atinge lá o entreturno. Entre jornada, 2 horas. Podendo esticar até 3 para o sindicato. Não, essa não é a melhor opção. Essa não é a melhor opção. Eu acho que a melhor opção é tratar esse descanso de 8 horas de um dia para o outro, e na intrajornada é o tempo de espera, mais ou menos como a Magi colocou ali, tá? Então, daí, após a segunda hora parado, dá como descanso normal, e a hora de espera, se ele voltar a dirigir, a hora de espera conta normal aí, com 50%, 60%, que nós não somos ricos igual a Magi. Hora fora de volante. Esquece hora de espera. Hora fora de volante, isso aí. Deixa esse show.
E o termo é isso aí mesmo, você está certo, Augusto. O certo é tempo fora de volante, porque de fato Tempo é um fora de tempo que ele está parado, conversando e fazendo outras coisas. E quanto vai ficar o ticket alimentação? Ou você quer vir logo trazer essa outra cláusula para nós negociar? Eu quero trazer a cláusula e falar assim, ó, essa cláusula dá para trabalhar desse jeito. Ah, então vamos fazer uma composição para encaixar isso aí. Controle de jornada já é essa parte aqui, né? Controle de jornada é isso aí. Tá? O motorista tem direito de um descanso interjornada de 11 horas ininterrupto. Porém, por decisão exclusiva do motorista, essas 11 horas podem ser reduzidas de 8 para 8 horas, desde que no dia anterior ou subsequente, o mesmo tenha gozado por pelo menos 4 horas de descanso. Tá? Isso já ajudaria muito o motorista e a empresa. Esse advogado vai mandar quanto para a gente? Eu vou conversar, que eu estou meio sem advogado aqui agora. Jaqueline, pô. Não arruma ela não. Vai dar problema. Jaqueline, Carlos e Gisele. Mas, da Silva, me surpreende você estar conseguindo falar depois do berreiro de hoje cedo, ó. De quê? Me surpreende você estar conseguindo falar agora à tarde depois do berreiro de hoje cedo. Pô, quer dizer o quê? Negócio de berreiro? Que é isso, Felipe? Que é isso? Você não perde a voz, não, homem. Essa voz é bem treinada, viu, da Silva? Porque você deu uns gritos fortes, viu? Foi mesmo, hoje. Ele estava assistindo só as lives. Olha, eu tenho aquela carta mais hoje. Vamos ver as folgas, vamos acumular folga? As folgas acumulativas é em casa, viu? Tá na mão. Ninguém vai folgar em casa. Folgar em casa. Exato, tá. E como tá a mágica, que pode estender para 2, 3, acumulando até 3 semanas e gozar do período integral. Esse é o tipo de cláusula, que é uma cláusula que ela é interessante para a empresa, mas ela também é muito interessante para o trabalhador. Então, isso aí a gente coloca porque é bom para todo mundo. Essa do descanso de interjornada, também acho que é boa para todo mundo, mas eu acho que vocês têm que debater com os trabalhadores e tudo, para ver se é isso mesmo, se o texto é desse jeito. Fazer um texto que não dá problema. De um jeito que... E é aquilo que você falou, Augusto, não tem que ser bom para o trabalhador e para a empresa. Tem que legal também, para não ter encheção de saco com os ministérios depois. Tem que ser justo. Mas, da Silva, o problema é que hoje em dia, o que é justo, muitas vezes não está na lei, entendeu? Tá bem complicado trabalhar alguma coisa no justo, porque tem coisa que é justo, mas aí esbarra lá em cima, e não pode isso, não pode aquilo, então a gente tem que se preocupar com essas coisas. Pela convenção coletiva, a gente fazendo o que está dentro da 5322, você salva todo mundo, só que funciona mais. A gente podia botar o pé e pedir 100%. Mas a gente não pode fazer isso, porque cada casa tem uma... Hoje o seu tipo de alimentação está quanto? Ô, Carmen, quanto está no nosso acordo ali? 260. 260. Chegaria a 500, não? Não, calma lá, né? Não faça isso, não. 500 não vai ter imposto, não vai ter nada, filho. Foi com matemática ali, ele chegar assim, dá para chegar. Não, o ganho real que eu estou falando é ganho de 3% acima da inflação, 4% acima da inflação, trabalhar alguma coisa que seja coerente com o setor também, né? Não, mas no tipo de alimentação, dá para comentar mais, porque não era lá fora, ele não tem tributo nenhum. Vamos discutir reajuste. É um artifício de negociação, só que, por exemplo, de 260 para 500, você está dobrando. Não, mesmo que não tenha encargo, cara, é um impacto muito grande para a gente. Não, vamos lá, quer ver? Ó, vou colocar aqui. Está nesse pato branco lá, 500 pontos. 600 funcionários, vezes 240 de
vezes 12 meses, você está enfiando quase 2 milhões no meu. A verdade é essa, a verdade é essa. Tá? Vamos falar o português claro aqui. Aí vem esse excelente com o advogado. Eu acho assim, eu acho que até da forma que está redigida aqui, que eu coloquei no e-mail, mas eu vou colocar a explicação do porquê e a cláusula. Aí vê com o advogado de vocês aí se ele está de acordo com a cláusula, o que pode, o que não pode, mas para dar celeridade, porque o que aconteceu algumas vezes, a gente passa e fala assim, isso não dá, mas também não dá uma ideia de como tem que ser, entendeu? E aí a gente fica num bate e volta que a gente não vai para frente. Mas isso aí para ver isso aí. Vamos fazer o seguinte, para ficar uma coisa bem para nós discutir na próxima, depois que você mandar a nova cláusula, então nós vamos discutir reajuste no piso, ticket, alimentação, diárias, a folga acumulada já está ok, né? Eu botei aqui, a gente já vai fazer as coisas. E essa nova cláusula que nós vamos discutir para colocar ela também dar ok. E fica para discutir, nós vamos discutir. Você vem com um negócio lá legal para nós. Reajuste lá, reajuste do piso, ticket de alimentação e diárias. Vem com um negócio bom desse aqui e manda a tal nova cláusula para nós ver o que nós faz, para nós colocar. Nada de tempo, é tempo fora de volante, tá? Tempo fora de volante. É interessante o termo e realmente isso que tem que ser separado bem, porque não é a hora de espera, é o tempo fora de volante. É isso aí. Tempo fora de volante. Não, você coloca lá que a gente vai discutir isso com o jurídico. Tá, eu vou trabalhar nisso aqui, Aí nós vamos discutir no jurídico para nós depois não ter que assinar um TAC. Como eu acabei de falar contigo. Tranquilo, então. Tia comigo, eu vou ver se essa semana dou um retorno ainda por e-mail. Mas não e-mail, homem, porque eu tinha passado esse e-mail para vocês faz tempo. Ah, você não mandou nada? Eu já tinha mandado o trem aqui para vocês. Não, a Leia me passou. Tá, então tá. Passou. Mas quando eu vou registrar por e-mail daí os termos e as cláusulas, você me dá um alô. Passa para a Leia aí, que ela já passa para o nosso jurídico. Então tá bom. E aí, se ele quiser mudar alguma coisa, ele muda também e devolve. A questão é justamente só. Isso aqui não pode por causa disso, mas segue uma opção. E aí a gente vai trabalhando, vai voltando, tal, porque eu sei que às vezes o que a gente quer e a forma como coloca no papel, às vezes dá uma diferença e tem algumas divergências aí que precisam ser bem... tem que colocar tudo certinho mesmo. Ok. Fechou? Fechado. Então tá, voltamos a falar essa semana ainda. Isso. Agora nós só esperamos vir de lá para cá essa redação dessa nova cláusula. Tá. Para nós passar para o nosso jurídico, ele vai analisar tudo isso, tiver que fazer mudança, ele faz, devolve, aí a Leia manda de volta para ti, aí vamos fechando para no dia que tiver, já dá para nós discutir isso aqui, e aí nós marcamos a nossa reunião para nós discutir esses outros três, de reajuste e diária. Beleza. Deixa comigo. Nós já estamos se acertando. Tudo bem com você, Leila? Né? E aí, como é que estão as obras lá? E tinha um aqui do nosso pedido. Vamos tratar do sistema, normatizar a sua entidade. Eu estou vendo que ela ia ser em cima da folga, né? Que é descanso semanal remunerado. Motorista abrangido pelo acordo coletivo, caso folga acontece em suas viagens, mas então, se nós fazermos isso, então essa aqui já fica fora. Esse item. Sim, porque ele já vai ficar em casa, exato. Já essa folga em casa, ok? Beleza, então, fechou. Tem um negócio aqui do auxílio, que você estuda esse negócio desse auxílio para nós aí. Tá, do auxílio assistencial? Isso, estuda aí. Dá um estudo aí. Pela empresa, eu também acho que não é legal, mas fazer um auxílio assistencial pelos motoristas, eu acho que é o caminho certo, que é o que a gente já faz bastante aí também.
Faz analisada aí. Tá, Eu fechou. queria também fazer um pedido agora, a lei até bota na ata, assim, quando nós fechar o acordo, o sindicato vai fazer aquele negócio daquela taxa negocial que a gente sempre faz. Aí o Tá, sindicato faz e envia. Aí vocês colocam no mural. Coloca no certo. mural. Ninguém vai querer nada. Se o cara não quiser, ele vai fazer a cartinha dele, manda no WhatsApp do sindicato, é de lá mesmo, lá do interior, do DEFUT, faz a cartinha dele. Eu até acho que como a gente fechou atrasado esse acordo, né, acabamos Pô, tem fechando. um problema lá. Os que estão falando, eu tô falando, olha, isso aí foi do outro ano, então atrasou tudo, entendeu? Atrasou tudo. Mas aí eu acho que foi menos problemático do que o ano passado. Veio algumas reclamações pontuais de motoristas que não queriam desconto, mas tudo que foi passado para a gente aqui foi colocado, foi anotado. Teve algumas divergências até de duplicidade de nome, que era para ser um e foi outro, mas assim, a Carmen e o departamento pessoal se empenhou muito para não dar a confusão que deu no ano passado. Eu acho que a gente acertou aqui agora, foi muito menos encheção de saco, mas assim, motorista que vai ligar para vocês, enchendo o saco, vai acontecer. Agora, você isso está acontecendo porque a gente está fazendo errado, que foi uma coisa que o da Silva até publicou num vídeo, isso eu acho errado, Augusto. Não, vamos Da Silva, alguns motoristas reclamaram de uma situação, que eu não lembro exatamente qual foi, mas alguns motoristas reclamaram de uma situação, e aí o da Silva já colocou como se a culpa, e citou até o nome da Carmen. Eu acho que, não é assim que a gente tem que conduzir quando a gente tem esse problema. Porque o motorista vai ligar xingando. Tem hora que a gente fala, a gente está nervoso, a gente está nervoso aqui, às vezes eu falo, o da Silva fala, o William fala, a gente está uma hora e meia. Mas vamos fazer o seguinte, nós fechou, o sindicato, no dia que for registrado, se for registrado na sexta, nós ainda bota na segunda, para começar na segunda, entendeu? Vamos botar começar na segunda. Aí nós faz o panfleto e envia para lá. Lá, se é o RH que vai pegar ele, vai colocar lá, o RH para falar, ó, tem um aviso para vocês aí, qualquer um, não é só motorista não, é todos que tem o CNPJ do transporte, tá? É todos os trabalhadores. Aí eu aviso a eles todos, ó, tem um aviso lá do sindicato lá, no mural. Vão lá e vocês vão ver. Quem quiser fazer a cartinha, faz. Quem não quiser, passou 10 dias, eu já vou fazer o boleto aqui e vou passar para o sindicato. É assim, pronto. Até eu fiz questão de chamar a Carmen para participar dessas reuniões, justamente para quando a gente fechar, a gente já organizar direitinho esse modo de operação aí para ficar todo mundo ciente. O sindicato gera o comunicado e manda. Lá você só faz o favorzinho de botar para nós no mural, lá na oficina. Lá. Quem não quiser vai fazer a cartinha ali, faz a cartinha. Já vai estar o 32295208, que é o WhatsApp. A Léa vai mandar para vocês na época. E quando for assim que for registrado, eu vou entrar em contato também contigo. Tá? Vou entrar em contato. Ó, foi fechado. A partir de hoje, está valendo, né? Os 10 dias corridos. Pronto. Fechou. Beleza. Isso. A gente aguarda aí você mandar o texto e nós começar a trabalhar aqui para nós fechar esse acordo quanto antes. Tá, combinado. Então tá bom, Felipe. Fechou. Tá? Pode deixar que eu já vou trabalhar nessas causas para ficar uma coisa mais, tanto de explicar a situação, como o texto em si para ser aprovado por vocês. Ok. Então não tem mais nada que tratar, né? Uma boa tarde para vocês. E Deus na frente e nós caminhando juntos. Valeu, obrigado a todos aí. Valeu, da Silva. Tchau para todos. Boa tarde. Falou. Tchau.